Vamos continuar aí falando sobre flip-flops. Eu já falei quase tudo na outra aula. Aqui eu vou repetir algumas coisas porque são conceitos importantes, que isso vai ajudar para vocês no resto da disciplina. Então a gente tem que deixar isso bem explicado aí para não ter problemas. De novo, falando sobre latches e flip-flops, são os principais elementos de memórias. Eles admitem dois estados de saídas, né? Alto ou baixo. A diferença básica entre esses dois elementos é a forma que eles comutam os dados de saída. Eu vou explicar isso melhor lá para frente. Os flip-flops são blocos básicos aí, são blocos básicos para diversos circuitos lógicos. No caso dos circuitos lógicos sequenciais, que a gente está vendo, porque a gente já viu anteriormente, foram circuitos lógicos combinacionais, agora são sequenciais, que têm uma estrutura de memória no qual engloba aí os contadores e os registradores. A gente também vai dar uma olhada nisso na pra frente, nas próximas aulas. Então aí eu tenho uma estrutura de flip-flop ou latch. Eu tenho algumas entradas e saídas. Tem a saída, normalmente tem a saída normal e uma saída invertida. Ou seja, se meu Q é 1, meu Q barra ele tem que ser 0. E assim o contrário. Vamos ver de novo o LET SR, NAND, ou seja, isso daqui é importante, a gente está falando sobre o LET SR NAND, não o LET SR NOR. Qual que é a diferença dele? É que agora eu aciono minhas entradas em estado baixo, ou seja, minha entrada 7, essa daqui, ela vai setar a saída, ou seja, minha saída aqui, para o nível lógico alto, ou 1. E o meu reset ele vai zerar essa minha saída, levando ela para zero, levando ela para nível lógico baixo. Mas quando eu estou tratando isso como eu estou tratando de uma NAND, um LET SR NAND, ele faz isso quando eu tenho o quê? Quando o meu valor do set ou reset, ele vai para zero. Então, quando ele vai para zero, o que vai acontecer? Ele vai ativar o meu pino. Se a gente lembrar, o da NOR é o contrário. Ele estava em 0, foi para 1, voltou para 0. Para quê? Para ele setar em 1. Então, se a minha saída tivesse 0, o que ia acontecer? Ele ia colocar 1 na minha saída. O meu Q barra vai ser o contrário, né? O contrário do meu valor de Q. Agora, se eu tiver, mesma coisa, colocar esse pulso, só que minha saída tivesse com valor de 1, o que ia acontecer? Ele ia manter o valor de 1 e o meu Q-bar ia manter o valor 0. Então a gente tem aí uma tabela verdade, né? Falando o que trabalha, como é que esse meu LET funciona. Eu tenho set e o clear. Quando eu tenho 1 e 1, o que acontece? Minha saída ela não vai alterar, porque nenhum dos dois está ativo. Agora, quando eu ativo o set, ou seja, coloco um 0 nele e eu deixo 1 no clear, minha saída vai ser setada em 1. Agora, se eu faço o contrário, 0 no clear e 1 no set, o meu Q na saída aqui ele vai para 0, porque eu vou resetar essa minha saída. E se eu colocar os dois 0, eu não posso fazer, porque ele vai produzir o Q igual a Q barra, e isso é um estado inválido aí que eu não quero que aconteça. Agora, voltando aí falando no flip-flop com clock, que a gente consegue aí operar os sistemas digitais de duas maneiras. Uma seria assíncrona, aquela que o flip-flop pode mudar a qualquer momento, que a gente acabou de ver. E tem uma forma síncrona, que seria o quê? Aquelas que só em alguns momentos exatos que a minha saída vai mudar. E elas são determinadas, essas mudanças são determinadas por um sinal de clock. O que é um clock? Eu já tinha falado que é um trem de pulsos aí retangulares, ou então a gente chama de onda quadrada. Ele vai de nível 0 para 1, 1 para 0 e fica repetindo isso o tempo todo, numa frequência específica.
Normalmente a gente coloca ele no sistema inteiro, distribui o clock para o sistema inteiro, para sincronizar todos os flip-flops, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Voltando aí no flip-flop SR com o clock agora, o que vai acontecer? O que eu tinha falado sobre set clear, no caso aqui ele era um set clear, esse set clear ele é uma porta NOR, né, porque está invertido, ele é ativo em alta. O que vai acontecer? Ele só vai produzir ter aquele produto que eu falei anteriormente, ou seja, se for 0, 0, saída 0, se mantém. 1 e 0, a saída seria 1, ou seja, estou setando. Se eu desse o clear, minha saída seria 0. Isso só acontece quando eu tenho uma borda de subida do meu clock. Ou seja, nesse meu eu tenho um pino a mais de entrada aqui, que seria o clock. Então ele só é disparado quando eu estou nessa minha borda de subida do meu clock. Então o que eu já estou fazendo aqui? Eu já estou trabalhando com o sincronismo. Detalhe que ele só faz isso na transição positiva. Na transição negativa ele não faz nada, só na positiva mesmo. Se eu quisesse trabalhar a transição negativa, eu colocaria uma bolinha na frente aqui antes desse triângulo. Então tem aí como é que é representado aí o circuito dele. A gente viu isso na aula passada também. Eu tenho um clock, um detector de borda para saber qual que é borda de subida, borda de descida. Eles vêm em duas portas NANDs e aqui duas portas NOR, um LET, aqui está um LET NAND, mas é um LET NOR, está errado aqui embaixo. Certo? Então ele vai detectar aí os meus pulsos de clock. Falando sobre o flip-flop JK com clock, eu tenho ali entradas JK e uma entrada de clock novamente. Só que agora, em vez de ser SR, SC, seria o JK. Qual que é a diferença do meu flip-flop JK para o meu flip-flop SR ou SC? A diferença está aqui na minha última possibilidade, que seria as duas entradas igual a 1. Eu não podia fazer isso no meu SR ou SC. Eu tinha que fazer isso. Eu não poderia estar nessa condição. Quando eu estou nessa condição, no caso do JK, a minha saída ela vai comutar, ou seja, ela vai inverter o sinal que ele estava anterior. Então, o que eu tenho de tabela verdade aí? Quando eu tenho os dois igual a zero e uma borda de subida, porque aqui ó, eu estou com uma borda de subida, minha saída se mantém. 1 e 0 é como se eu estivesse fazendo o S, que é o 7. Então eu estou setando ele, claro que isso na borda de subida do clock, estou setando minha saída em 1. Quando o meu K é 1, o meu J é 0, eu vou resetar aquele meu flip-flop. Agora, se eu tenho ambos igual a 1 e uma borda de subida, minha saída vai ser aquela invertida do que eu tinha anterior. Então, vou inverter aquele sinal anterior. Isso daqui a gente vai ver que é muito utilizado aí nos contadores, mas vamos deixar isso lá para frente. Então, ele é bem mais utilizado aí do que o flip-flop SR, porque ele não tem essa saída ambígua aí que estava anterior, que eu não podia trabalhar nessa última possibilidade. A diferença de circuito do meu flip-flop JK para o meu flip-flop SR é a seguinte: agora eu tenho uma outra realimentação. Se vocês olharem a saída dessa NOR, ela está voltando aqui na entrada do detector de pulsos e a saída da NOR de baixo está vindo na NAND de baixo. Então, eu vou ter ali o meu circuito diferente de JK, por isso que ele tem aquela última possibilidade. Então, tem aqui uma possibilidade, né? Se eu tiver
como é saída baixa aqui em alto, e as duas, na verdade as duas entradas em alto, né? O que aconteceria? Eu teria um sinal em alto aqui e considerando que está o em baixo e em alto. Bom, eu viria aqui com alto, aqui para o lado, aqui para cima, nessa linha de cima, e aqui embaixo eu tenho o meu L, que seria o low, que seria o meu clock, né? Se eu tiver uma borda, se eu não tiver numa borda, né? Se eu tiver com o meu clock baixo, o que vai acontecer? Aqui vai dar 0, vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, então eu vou manter o valor que estava anterior. Então, se eu não tiver nenhum sinal de clock aqui, eu vou se manter. Agora, se eu tiver aqui o meu L, ele mudar para uma borda de subida, o que vai acontecer? Aí eu vou alterar meus sinais. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem depois, para ver esse vídeo, esse funcionamento do JK, para vocês enxergarem melhor. Não vou passar aqui agora, que depois vocês conseguem assistir com calma, pausar, então vai ser melhor. Falando sobre o flip-flop D com clock, ele é um flip-flop mais simples, no que agora eu só tenho na verdade duas entradas, né? Seria uma entrada de dados e a outra entrada de clock. O que ela faz? O que esse meu flip-flop faz? Ele pega a minha entrada e coloca ele na saída, mas eu só coloco ele na minha saída quando eu tenho borda de subida do meu clock. Então, os valores que eu tenho além das minhas bordas, eles não importam. Então, é importante sempre tenho que analisar nas bordas de subida do clock. Essa estrutura do flip-flop D é a estrutura aí mais simples de memória que eu tenho. Tem o latch D transparente, eu também falei na última aula. Eles possuem um circuito detector de borda. Na verdade, os flip-flops possuem detector de borda. Agora, eu posso usar um flip-flop D que ele não tem detector de borda. Ele só tem uma entrada de enable. O que seria essa entrada de enable? Seria habilitar meu flip-flop. Ou seja, se meu enable estiver em 0, o que vai acontecer? Nada. Ele não vai mudar nada na minha saída. Agora, se meu enable estiver em 1, ele vai pegar o que eu tenho na minha entrada e colocar na saída. Aí está aqui escrito que esse flip-flop é chamado de latch transparente. Tem um outro flip-flop, que é o flip-flop T, que eu não falei com vocês na última aula, que seria o flip-flop T com clock. O que ele faz? O flip-flop T é um flip-flop JK, uma modificação dele, só que com a entrada JK, as duas estão conectadas ao sinal T. Então, eu tenho uma entrada só, mas dentro dele, dessa caixinha aqui, eu tenho uma outra caixinha de JK. Então, se a gente pensar a saída JK, ela irá sempre para o estado lógico presente no oposto anterior. Por exemplo, se eu tiver o T igual a 0, o que ele vai fazer? Ele vai manter a minha saída aqui, anterior. Agora, se meu T estiver igual a 1, porque ele vai dar 0 e 0 no JK. Agora, se meu T for igual a 1, tanto o meu J quanto o K, ele vai ser 1. E essa condição é aquela que o meu Q, ele inverte o valor. E ele só vai fazer essas operações se eu tiver borda de subida do clock. Bom, eu fico falando aqui sobre borda de subida, borda de descida do clock, mas como que ele faz para detectar essas bordas? O que seria borda de subida, o que seria borda de descida, o que seria o circuito que eu tenho aqui nessa caixinha? Bom, para eu fazer esse meu circuito, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho borda de subida e borda de descida. Como que eu faço os dois aqui?
Eu tenho meu sinal de clock, que é uma onda quadrada, vou passar ele por um inversor de clock, não vou passar por um inversor e o clock também está vindo, tanto a saída do inversor quanto o meu clock estão conectados numa porta AND. Bom, se a gente pegar o teorema booleano, o que isso diz? Isso diz que se eu tenho C, a barra, a saída é sempre zero, né? Só que eu vou ter ali um período mínimo. Se eu analisar o de baixo, do lado é a mesma coisa, só que aqui está invertido, né? Não vai mudar tanta coisa. Mas se a gente olhar um período mínimo possível, o que vai acontecer? Eu vou ter ali, ó, meu CLK, ele vindo. O que acontece? Minha porta inversora, se vocês lembrarem lá quando a gente falou das famílias, dos CIs, minha porta inversora, ela não é instantaneamente, não é instantâneo a saída dela invertida. Ela tem um tempo ali para que a saída dela seja atuada. Então, esse mínimo tempo que faz ele pegar a minha borda de subida. Por quê? Porque ele vai pegar esse tempinho, o que vai acontecer? A saída da minha end, desculpa, ela vai ser, a gente olhar aqui, vai ser zero, porque eu tenho zero aqui, chegou nesse meu ponto. A partir daqui eu tenho 1, end 1. Então vai ser uma barrinha aqui em cima. O resto vai ser tudo zero, porque eu vou ter zero em todas as situações. Então, eu vou ter só esse filetinho aqui, que é a saída do meu CLK está aqui em asterisco. Então, ele vai pegar só esse pedacinho, que é o quê? Representando a minha borda de subida do meu clock. Se a gente pensar, então essa aqui é minha borda de subida, que seria minha borda positiva. Agora, se a gente ver o contrário aqui, eu tenho, de novo, uma inversora conectada, só que agora eu tenho uma NAND com bolhas, né, que a gente chama, que eu tenho sempre aqui inverso. O que vai acontecer? Eu vou ter ali, ó, agora minha entrada é zero quando eu tenho um dos, na verdade minha saída só vai ser 1 se minhas duas entradas forem zero. Então, o que vai acontecer? A forma de onda é igual dessa daqui anterior. Só que o que vai acontecer quando eu passar pela minha porta? Vai ser 0 com 1, vai dar 0. 1 com 1 vai dar 0, porque eu tenho umas bolhas aqui na frente, como se fosse uma porta OR. NOR, desculpa, como se fosse uma porta NOR. Então vai ser 0. Chegou nesse ponto, aqui eu tenho 0 no CLK barra e aqui 0 também. Então eu vou ter ali 0 com 0, passando por essa porta aqui, seria a mesma coisa que uma porta NOR. Ela vai ser, então, 1. Pronto, vim para 1. Depois desse estado curto, o que aconteceu? Minha saída vai voltar a ser 0. Então, se vocês observarem, esse meu pequeno pulso aqui, ele está pegando só a parte aqui na borda de descida. Então, é assim que eu faço minha detecção de borda. Aqui até tem uma nota, né, dizendo que a duração do pulso, esse LK asterisco, que é a saída desse detector de borda, ele normalmente dura aí de 2 a 5 nanosegundos, é bem pequeno. Agora, qual que é a diferença entre LET e flip-flop? Eu falo os dois aqui toda hora, mas às vezes não ficou tão claro qual que é a diferença dos dois. A diferença do flip-flop para o LET é que o flip-flop ele é ativado nas bordas de subida ou borda de descida do meu clock. Enquanto o meu LET-D, ele é como se fosse um enable. Aqui está até invertido. O flip-flop é na direita, o LET é na esquerda.
Enquanto o meu LED, ele só vai fazer quando eu tiver uma habilitação aqui. Ou seja, enquanto ele estiver em alto, ele vai estar fazendo. Meu flip-flop não. Enquanto ele estiver na borda de subida, que ele vai fazer a operação. Aqui tem um diagrama de temporização para a gente entender melhor. Por exemplo, eu tenho aqui o meu clock. Na borda de subida, o que vai acontecer? Minha saída vai copiar a minha entrada. Minha entrada era 0, então minha saída do flip-flop ela vai para 0. Tudo bem? E a do meu let, se eu supondo que ele estava 0 antes, ele vai então continuar com 0 esse tempo todo. Agora, olha só, aqui já começa a diferença entre os dois. Aqui no meu let D, o que aconteceu? Enquanto o meu clock está em alto, a saída do let vai copiar a minha entrada D. O meu flip-flop não, ele manteve em 0, porque ele não pegou borda de subida. Então, ele vai aqui copiando até o meu clock descer. Meu clock desceu, vira aqui para frente. Aqui, minha saída tanto do LED quanto do flip-flop, eles não fazem nada. Tive uma borda de subida. Então, o que ele vai fazer? Pegar o que eu tenho na minha entrada, colocar na saída do flip-flop. E do meu LED também vai ser a mesma coisa. Só que aqui ele vai já, como ele já está 1, vai continuar 1. Bom, o meu clock ele está em alta até aqui, até nesse momento. Então o que vai acontecer? O meu LED ele vai ficar copiando o tempo todo minha saída D enquanto meu clock foi alto. E o meu flip-flop? Meu flip-flop, não. Ele não detectou borda de subida, então ele vai se manter o valor dele. Bom, beleza. Desci aqui. O que aconteceu? Eu não estou aqui numa outra região. Então aqui, como eu mostrei, está sendo copiado. Agora tem uma outra região aqui, que seria o vale do meu CLK. Nessa minha região, tanto meu let D quanto meu flip-flop, nenhum dos dois vão fazer nada. Eles vão manter o valor. Então, minha entrada D alterou. Mas eu não tenho nenhum enable lá no meu let D, nenhuma borda de subida do meu clock, então eles vão manter o valor. A diferença é essa. Meu let, ele vai copiando enquanto minha saída de enable estiver ligada, e meu flip-flop só em borda de subida. Vamos ver esse exercício para a gente fixar essas ideias. Eu tenho aqui um flip-flop JK com entrada preset e clear, JK, clock, Q, que é a saída, né? Então o meu clock, que está aqui como CK, ele dá uma onda quadrada aqui, periódica, e eu tenho minhas entradas J e K, e o meu preset e o clear. Lembrando que o meu preset e o clear são, esses dois pinos aqui, eles são entradas assíncronas, ou seja, se eu tiver meu preset e eles estão ativos embaixo, se um dos dois for igual a 1, se o meu preset for igual a 1, minha saída vai para 1. Se o meu clear for igual a 1, minha saída vai para 0. E ele vai fazer isso independente da minha borda de clock. Então vamos fazer aqui na saída para ver o que acontece. Bom, eu vim aqui, como ele é feito só nas bordas subidas, analisei, vou considerar ele como 0 inicialmente. Meu J, ele vale 1 e meu K vale 0. Então, é como se fosse o 7 aqui. Então, teria isso daqui, ó. Até a minha próxima borda de subida de clock. Ops. Deixa eu apagar aqui. Nem precisa apagar, tá certo. Chegou nesse momento, o que vai acontecer? Meu J é 0, meu K é 1. Então ele vai zerar minha saída. Chegou nesse momento,
que vai acontecer? Os dois são zero, né? Então eu vou manter o valor que ele estava anterior de zero. Chegou nesse ponto, meu preset ficou em alto. Então, no momento que ele ficou em alto, eu vou colocar ele igual a 1. E ele vai ficar em 1 até minha próxima borda de subida. Bom, nessa borda de subida, meu J é 0, meu K é 0. Então, vou manter o valor dele até nesse ponto. Chegou nesse ponto, o que aconteceu? Meu clear agora está ativo. Quando meu clear está ativo, independente da borda de clock, ele vai para 0 e vai se manter até a próxima borda de clock. Chegou nesse ponto, meu J vale 1, meu K vale 0. Então eu vou ter ali, ó. Chegou nesse meu outro ponto, o que vai acontecer? Meu K é 1, meu J é 0, então eu vou zerar ele. Então aqui eu tenho meu Q. Como é que ficaria o meu Q barra? Meu Q barra seria o inverso. Ele seria algo assim. Tem o inverso da minha saída aqui. Bom, aqui está melhor desenhado, mas é a mesma coisa que eu encontrei anteriormente. Bom, como eu falei, eu repeti várias coisas aqui, mas para vocês fixarem. E eu coloquei algumas coisas novas em relação ao detector de borda. E também foi bom para a gente dar ênfase em coisas aqui importantes. Na outra era só uma introdução, agora sim a gente... Vocês já viram a primeira aula, então conseguem absorver mais. Vou deixar dessa vez, como a aula foi menor, deixar alguns exercícios aí para vocês treinarem, porque a JK não, os flip-flops em geral, eles são muito importantes aí para a gente trabalhar, principalmente no contadores e registradores que a gente vai ver aí nas próximas aulas.